A gente fala agora de um outro assunto muito importante, gente, trânsito. Nós temos falado muito sobre o trânsito aqui, infelizmente, muitos acidentes de trânsito, muita imprudência. E olha só que bacana, né? A gente tem falado muito também sobre a questão das bicicletas elétricas. E o Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas iniciou uma campanha para conscientizar os condutores desses veículos. Para a gente falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Edgar Wegner, ele que é o diretor do Departamento de Trânsito, e a Carolina Feliciana, a Carol, que é coordenadora de Educação no Trânsito, a quem eu quero agradecer, cumprimentar vocês. Bom dia, sejam bem-vindos. Obrigada por terem aceito o nosso convite. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Bom, vamos falar então. Vocês, inclusive, estão recebendo aqui, olha aqui, gente, o folder, né, o folhetinho. Tem a sacolinha também que eles estão distribuindo, né? E a garrafinha, gente, para os condutores nas ruas, né? Inclusive, na sacolinha está escrito: acidentes não tiram férias, né? Previna-se. E esse folder é muito interessante porque trata justamente sobre a questão de veículos de mobilidade individual. É o que nós estamos falando muito aqui a respeito desses veículos, principalmente das bicicletas elétricas. Carol, eu quero até começar com você, né, como coordenadora de educação no trânsito, que a parte você está sempre aí nas ruas, realizando campanhas. Por que dessa iniciativa? O porquê dessa campanha? Bom, o trânsito ele vem para facilitar a vida de muitas pessoas, né? E com isso, Ana, acabam surgindo novos veículos e as adaptações legais que são preciso, né? Que é preciso. Essa nova legislação, ela entrou em vigor, foi inventada, né? O pessoal fala, vocês de Três Lagoas, os agentes ficam inventando lei. Não é isso. Veio lá de cima, veio de Brasília, né? Foi feito os estudos e descobriu-se que as pessoas com esses veículos estavam sofrendo muito mais acidentes. A partir daí, é feita novas legislações, né? E desde abril, lá na nossa Semana Municipal de Trânsito, a gente vem reforçando essa nova legislação que já está em vigor. Vocês começaram ontem, inclusive, nas ruas da cidade, né? Vocês estão abordando os condutores de bicicletas elétricas? Também. A gente tem algumas campanhas sazonais, né? Essa dos acidentes não tiram férias, previne-se, ela vem desde 2016. E a temática desse ano, assim como todas as outras ações nossas, estão voltadas para esse pessoal da mobilidade individual. Nós estamos abordando todos os transeuntes que passam pelas localidades, onde a gente escolhe pontos-chave para poder fazer as nossas ações de abordagem educativa, mas a gente conversa com todo mundo e principalmente com os condutores das bicicletas elétricas. Agora pela manhã, inclusive, vocês vão estar nas ruas, né? Sim, sim. Essa semana tem bastante atividade ainda. Que bom. Edgar, vocês têm umas estatísticas, dados a respeito de acidentes envolvendo bicicletas elétricas? Porque a gente sabe que o número de acidentes em Três Lagoas envolvendo todos os tipos de veículos é muito grande, né? E com as bicicletas elétricas? Então, a gente não tem exatamente com as bicicletas, que a compilação de dados fica com a Polícia Militar, pelas ocorrências que eles atendem, boletim de ocorrências que são feitos de maneira online e outros que são feitos em loco, né? A gente sabe que tem uma constante desses acidentes, né? Até comentava ontem que talvez os acidentes tinham sido maiores já há um tempo atrás, como um todo, né? A gente está registrando por volta de 4 acidentes por dia. Há um tempo já foi 5 acidentes por dia. E só que é algo que está na rotina. Então, aquela pessoa que viu 3 acidentes, talvez em um mês, há um tempo atrás, ela vê uma vez por mês, pelo trajeto que ela está fazendo até o serviço, só que isso torna-se uma rotina, né? E isso gera na população uma relevância sobre o assunto, né? Então, por conta disso e de outras situações, a gente tem feito essas campanhas, como a Carol ressaltou, ela não é de hoje, ela já vem há algum tempo sendo feita, essa instrução ela já é feita há algum tempo. Mas a fiscalização, a educação já vem fazendo esse trabalho, né? A fiscalização depende ainda sobre essa execução, né? Aqui fala-se em emplacamento sobre o ciclo elétrico, os Detrans ainda estão fazendo um movimento para conseguir fazer esse tipo de cadastramento, registro desses veículos para poder emplacar futuramente, né? Então é um trabalho que a gente faz quanto municipalidade, adiantando, o educativo sempre chega antes nessas pautas para depois termos a fiscalização, né? Então a gente tem essa certa celeridade, porque até o final de 2025 acreditamos que esteja tudo já resolvido quanto à bicicleta elétrica, né? Reforço também, o trânsito é dinâmico, a gente tem alterações na legislação. É uma legislação que vai passar a vigorar com o rigor após 2025, no início de 2026. Só que sabemos também que politicamente há algumas alterações legais, né? Que isso pode vir a acontecer também. Então a gente está trabalhando hoje com o que a gente tem
com essa resolução de 2023. É interessante, né, Edgar? Porque muitas pessoas, inclusive nas redes sociais, comentam muito isso quando elas leem alguma matéria, veem alguma reportagem sobre a questão dos acidentes de trânsito. Ah, mas por que não pune esses condutores de bicicleta elétrica? Ah, mas os agentes de trânsito não fiscalizam. Mas é o que o Edgar está explicando. Hoje não existe uma lei que dá essa permissão para que vocês vão lá, façam apreensão ou multe, por exemplo, quem tem uma bicicleta elétrica e cometeu alguma irregularidade. Até porque não tem placa esses veículos. Não tem como fazer esse tipo de fiscalização, a não ser essas campanhas educativas que vocês estão fazendo? Seria isso? A gente já tem, né, no município a lei da bicicleta exclusiva, que depois foi adaptada, né, Edgar? Para a gente poder conseguir abranger esse público. Assim como foi na época da cinquentinha, né, que o pessoal foi um veículo novo, veio para a cidade, aí começou a legislação a se adequar. Está sendo esses novos veículos de mobilidade individual também. Então, com as campanhas educativas, a gente quer tentar conscientizar e fazer com que essas pessoas entendam que elas também fazem parte do trânsito e, por isso, precisam andar corretamente também. Tá, mas por essa lei municipal que você coloca, hoje o município, os agentes teriam esse poder para fazer a apreensão dessas bicicletas elétricas ou não? Também, a gente tem um procedimento, né, administrativo. Existe do recolhimento da bicicleta. Só que essa resolução ele traz umas diferenças entre o que é bicicleta, o que é a bicicleta elétrica, o que é o ciclo motor, o que é o ciclo elétrico, né? Então você faz equiparações. Se houver uma equiparação da bicicleta elétrica com a bicicleta comum, a gente consegue sim fazer esse tipo de recolhimento, as sanções que são previstas pelas leis municipais. Acontece que da forma que está sendo formatado essa resolução, são características distintas. Então, a gente vai ter que utilizar essa legislação federal, essa resolução federal para poder resolver. E ela ainda não está totalmente em vigor, né, naquilo que tange as punições. Vocês acham que essa é a tendência agora? Realmente é ter uma legislação específica para esse tipo de veículo, para as bicicletas elétricas, haja vista a quantidade, o aumento e o número de acidentes que elas têm se envolvido? Pela especificidade, sim. É necessário que tenha uma normativa própria para isso, né? E a gente vê muito nas ruas. Ontem mesmo eu vi uma bicicleta assim, mas numa velocidade. Eu falei, gente, essa bicicleta deve ter mais de 40 km por hora. E isso realmente acontece? Tem um limite ali de velocidade? Como que funciona? Esse é o grande problema que a gente encontra sobre a temática, né? A bicicleta elétrica e o ciclo elétrico, então a gente faz uma distinção. A resolução já traz uma certa distinção. Aquilo que tem uma potência menor, ela vai alcançar uma velocidade menor, ela não tem aceleração, ela não tem mobilidade de você conseguir alterar como um nível 1, 2 ou 3 de velocidade. Tudo isso caracteriza-se como uma bicicleta elétrica. Aquilo que você não tem, todos esses artifícios. Aquilo que você tem essa potência maior, que você consiga acelerar e tudo mais, a princípio ele vai estar caracterizando como um ciclo elétrico. Se de fato essa resolução for até 2020, final de 2025 dessa forma, a gente vai precisar emplacar esses veículos. E em Três Lagoas, boa parte é dessa forma, entendeu? Já é emplacado esses veículos? Não, eles não são emplacados. O acelerador manual. Isso, então, se a resolução se mantiver dessa forma, porque ela já foi alterada outras vezes, antes ainda de entrar no vigor total, isso aí vai ter que ser emplacado, entendeu? Então, é esse veículo que está andando aí a mais de 40, 50, até 60 por hora nas vias do país todo, possivelmente pode ser caracterizado como um ciclo elétrico. Então, você vai ter que utilizar aquilo que a Carol comentou sobre a cinquentinha, que era aquela motoneta que tem uma potência menor, não alcançava 50 cilindradas, não precisava de placa, não precisava de capacete, o menino ia para o colégio, às vezes, para a escola com aquele veículo. Hoje, caracterizaria ao ciclo elétrico, que é esse elétrico, mas que tem uma potência maior, entendeu? Então, a gente vai ter muito cuidado com isso. Só que sabemos também que boa parte desses veículos vieram pelas fronteiras do país, foram compradas ali no Paraguai, talvez, né? Então, o Detran, ele recebe isso. Então, temos uma questão de fisco, uma questão de como a gente vai conseguir fazer essa identificação de veículos, né? Se é um importado, como alguns são importados, também tem uma legislação própria para quando você importa um automóvel para o país. Então, é uma dinâmica muito maior para a gente resolver o que é o trânsito, entendeu? Só que esbarra na onde? Para o trânsito resolver agora essa situação. Sem contar que o emplacamento não é de responsabilidade do município, né? É interessante que a pessoa também saiba isso, que às vezes as pessoas vão lá no departamento e falam, olha, eu descobri que não é mais bicicleta elétrica pelo que eu tenho, porque a pessoa leu a lei, né, descobriu que tem acelerador manual, então, por essa lei, da resolução do CONTRAN, não é mais bicicleta elétrica, aí a pessoa vai lá e quer emplacar. E a gente não tem esse poder, né, a lei está se adaptando ainda, então o que a gente pode fazer é orientar, e está tendo muitos veículos também, Ana, aqueles que a gente fala de fundo de quintal.
que esses são os que mais estão se envolvendo também em acidentes, por isso que a fiscalização está aumentando com relação a esse tipo de veículo também. Que esses são proibidos, né? Esses assim, que descaracterizados, aqueles que fazem barulho, que a pessoa coloca o motor em casa, isso não pode, né? Exatamente, não pode. Porque você vê, a bicicleta, ela tem um freio, ela atinge uma certa velocidade e o freio dela funciona. Se você coloca o motor nela, que ela vai ali 3, às vezes até 4 vezes mais rápido, como que esse freio vai funcionar? Como que essa estrutura vai aguentar? Por isso que esse tipo de veículo é irregular. A gente sabe da importância, né? E eu sempre falo da bicicleta elétrica, principalmente para quem não tem muitas condições. A gente sabe que a gasolina, o combustível está muito caro. É um veículo econômico, ajuda muitas mães, pais, mas as pessoas têm que ter responsabilidade, né? Até semana passada a gente mostrou uma bicicleta normal, mesmo comum, uma mãe com 2 crianças segurando na traseira de uma motocicleta. E a gente viu uma enxurrada de comentários, as pessoas, mas que dó, vocês não ficam com dó. É claro que tem aquelas pessoas que não concordam, mas, gente, o que a gente fala, e se acontece um acidente? E se mata uma criança? Se uma criança cai, alguém atropela? Então tem esse lado que as pessoas precisam analisar. A gente sabe da importância do veículo, mas todas as pessoas têm que ter cuidado, cautela e consciência no trânsito, né? Com certeza. E a vida é muito frágil, né? Às vezes, para a criança ali, ela não tem noção do risco de ser lesionada que ela está correndo. Então, cabe sim ao responsável que está carregando ela fazer da melhor forma possível. E até mesmo em relação às bicicletas elétricas. A gente vê, às vezes, mães colocam 2 crianças, 3 crianças na bicicleta elétrica. Não é assim, não é porque, né, uma bicicleta elétrica que a pessoa não tem condições. Tem que se respeitar as leis de trânsito todas, porque depois que acontece uma fatalidade, um acidente, aí não adianta chorar, né? Exatamente. E são as adaptações também, falando de bicicleta elétrica. Eu fui dar uma palestra esses tempos atrás e uma mãe deu o depoimento dela. E ela tem uma neném, né, naquela fase assim do terrível 1, 2 aninhos. E ela colocou a cadeirinha na frente da bicicleta. Lembra antigamente que colocava, que virava na frente ali do guidão? E ali, no momento que ela tava desmontada da bicicleta, só segurando, a neném foi lá e acelerou. E tava ligado. Então, acabou sofrendo um acidente ali mesmo paradinho, né? Então, a gente sempre alerta. Com a criança, a gente nunca pode piscar, né? E optar, assim, por transportar ela da forma mais segura possível. Preferencialmente, né? Atrás, na garupa, tudo certinho. E seria, além dessa campanha de conscientização que vocês têm feito, ido nas ruas, entregado panfleto, enfim, conversado com as pessoas, talvez quando as pessoas comprassem esses veículos, já ter uma orientação, quando elas vão receber esses veículos, porque a gente vê que tem pessoas que não têm noção nenhuma de trânsito utilizando essas bicicletas, inclusive crianças, jovens, né? E pela atual legislação, elas não precisam ter essa instrução, né? É complicado, né? É mais na conscientização, então, mesmo nessas campanhas educativas que vocês têm feito. Por conta... a minha visão que eu tenho é por conta das legislações que vêm sendo alteradas, né? Então, até um certo tempo você tinha A, você tem B, depois você tem C. E agora você tem um D que talvez ainda não seja o que vá surtir efeito totalmente, né? E a pessoa que vai utilizar o veículo que não necessita de emplacamento, não necessita de habilitação, é a pessoa que talvez ela não queira mesmo ter que se submeter a uma prova de autoescola, ter que passar por uma instrução, e é algo mais simples, né? Enquanto isso pode, ela vai optar pelo mais prático, né? Mais econômico, né? E aquilo, né? A gente tem que entender que esse é um modal muito prático, econômico, né? E que vai ser utilizado, ele é uma ferramenta, é uma opção. Mas todos, né? Até o pedestre, ele tem que ter noção de trânsito. Ele tem que saber que tem a faixa, que ele tem que andar na calçada, que ele não pode andar na via. É a mesma coisa que quem está com uma bicicleta. Ele tem que ter noção aonde que ele tem que andar, como que ele tem que fazer, que ele não pode cruzar na frente do outro, que ele não pode passar no semáforo vermelho, né? E essa orientação, ela é feita também nas portas das escolas. A gente vai para as creches, para os CIs, dá palestras dentro de empresas também. Então, a gente tenta englobar todo esse público, né? A gente fala que tenta pegar todos os personagens do trânsito, de pedestre até o condutor daqueles veículos maiores, justamente para tentar alertar o pessoal, né? A gente viu aí, infelizmente, alguns sinistros com vítima fatal envolvendo bicicleta, envolvendo os veículos maiores. Então, a gente tenta alertar a população para que faça o certo. É como a professora Creuza, né, sempre diz, faça o certo porque é certo, não porque tem um agente da autoridade ali, né, um agente municipal, um policial ali, aí você vai fazer o certo, você vai andar do lado certo da rua. Não, você vai fazer o certo agora porque você está ali prevalecendo a sua vida.
né? E não quer arriscar a vida do próximo também. Exatamente. A gente tem visto aqui, vocês colocaram, inclusive, nesse panfleto, né? Vários tipos de veículo. Bicicleta motorizada, ciclo elétrico, ciclo motor, autopelido, enfim, toda bicicleta comum, motorizada. Todos esses veículos têm em Três Lagoas hoje, esses tipos de veículos? Sim. Inclusive, esse foi o que a gente desenvolveu baseado no que está tendo aqui na cidade, que está circulando, que o pessoal também está comprando. E nós temos algumas diferenças, né? O pessoal que está mais na dúvida pode estar ligando para a gente também, mandando mensagem no WhatsApp, que a gente faz a divulgação, assim como na nossa rede social do Instagram, do @dptnatl. E todos esses veículos estão já circulando por Três Lagoas, por isso nossa preocupação ali. E reduzir os acidentes, né? E é legal porque aqui tá bem explicadinho o que precisa, qual precisa ter CNH, qual que não precisa ter. Alguns precisa ter CNH, pelo que eu tô vendo aqui, né? Sim, precisa. E assim, pela nova legislação, igual o Edgar falou, que até o ano que vem, né, vai estar se adaptando ainda, mas por enquanto a última resolução que saiu é essa. Então, provavelmente, se você tem ali você comprou um ciclo elétrico, né, que ele tem uma velocidade maior, você vai precisar sim emplacar. E no nosso país, veículos que têm placa precisam de pessoas habilitadas. E para ser habilitado, tem que ser maior de idade. Então a gente vai parar de ver adolescentes utilizando esse tipo de veículo. Diferente daqueles veículos menores, mesmo parecendo uma motinha, aí eles ainda vão se enquadrar nessa resolução aqui. Muito bom, né? Muito bem esclarecido, porque às vezes as pessoas falam, os agentes não cobram, não fiscalizam, mas na verdade tem que obedecer à legislação que está previsto na lei. Mas além das bicicletas elétricas, né, dos ciclomotores, a gente tem visto os motociclistas também se envolvendo em acidentes. Motoentregadores. Semana passada, retrasada, nós tivemos aqui um acidente, aquele motoentregador morreu e a gente tem visto muito nas ruas os motociclistas andando em alta velocidade, principalmente esses motoentregadores, né? Eu sempre falo, gente, você quer ver irregularidade, fica nas ruas de Três Lagoas para se deparar com as inúmeras irregularidades. As multas que são aplicadas não são a metade das irregularidades que a gente tem visto em Três Lagoas. E para os motoentregadores, vocês têm feito também um trabalho de conscientização ou fiscalização mesmo? Porque a gente vê muito absurdo por parte de alguns motoentregadores. A questão da moto entrega é a celeridade, né? Às vezes a pessoa quer tentar acelerar um pouco mais, avançar um sinal vermelho para poder realizar a entrega um pouco antes. Essa é uma pauta que a gente trabalha, só que, na verdade, a execução é feita maior ali pela própria Polícia Militar, né? À noite. Então, você tem ali grupos de motociclistas que realizam essas entregas, né? E eles acabam andando no momento que você tem um número menor de fiscalização, você não tem um educativo que consegue atuar à noite por questão de segurança e tudo mais. Então, a gente precisa utilizar outros modais ali para alcançar esse tipo de trabalhador. Né? É muita imprudência. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês, Carol, Edgar. Vocês têm compromisso daqui a pouquinho, eu sei, né? Vocês vão estar nas ruas aí fazendo esse trabalho, essa campanha educativa, né? Conversando com os motoristas, motociclistas, condutores de bicicletas elétricas. É muito importante. A gente cobra muito isso, inclusive, do Departamento de Trânsito, que as campanhas continuem, porque tem que conscientizar as pessoas. Não dá pra gente continuar perdendo pessoas, vendo tantas infrações, as pessoas cometendo tanta barbaridade no trânsito de Três Lagoas. E é claro que não tem como os agentes estarem em cada esquina, porque se você ficar em cada esquina, você vai ver imprudência. Na verdade, é cada um fazer a sua parte. Se todo mundo andasse certinho, o trânsito seria uma maravilha, né? Com certeza. E muito obrigada pela disposição em estar sempre nos atendendo, falando do trânsito também, levando a informação que a população tanto precisa. Obrigada, Edgar. Eu agradeço também a vocês sempre para nos ajudar. Isso aqui também é um educativo, né? A gente está alcançando mais gente com essa oportunidade. Obrigado. Nós que agradecemos. Está aí a Carol e o Edgar falando dessas campanhas educativas, né, que o Departamento Municipal de Trânsito tem realizado aqui em Três Lagoas.